Ok, gente, então, gravação iniciada, tá certo? Então, a proposta de hoje é que a gente retome a atividade, né, que eu enviei para vocês no segundo dia de aula, para que a gente debata e consiga entender um pouco melhor na prática como são as modalidades de escalas de trabalho no que se diz respeito ao processo de trabalho em enfermagem, tá certo? Então, dentre as questões, eu vou iniciar com as questões das tabelinhas, certo? Que são as escalas propriamente ditas, que vocês precisam aprender a olhar para a escala e entender o que elas estão querendo dizer, tá certo? Então, percebam na tabela que eu disponibilizei uma escala que ela é real mesmo, tá? Eu só suprimi o nome dos técnicos, obviamente, e o número, a numeração do registro profissional do COREN-RN de cada um, né? Porque eu não posso expor ninguém. Mas essa escala de trabalho, ela diz respeito a uma escala que foi trabalhada no mês de outubro de 2019. Vejam que no topo da escala tem mês, dois pontinhos, outubro, barra 2019. Certo? Então, essa foi a escala que foi trabalhada por esses técnicos em enfermagem durante todo o mês de outubro do ano de 2019, tá certo? Aí logo abaixo vem a identificação da paciente, né? Eu coloquei só algumas iniciais, mas geralmente vem o nome completo do paciente, né? A escala precisa estar identificada, tá bom? E aí vamos olhar mais especificamente para a tabela, para a escala em si, certo? Percebam que tem algumas várias letras como D, S, T, Q, S, S, D. Isso diz respeito, gente, aos dias da semana, tá certo? O dia 1º de outubro de 2019, vocês podem olhar depois no calendário, que o dia 1º de outubro de 2019 foi o quê? Um domingo, tá certo? Então, consequentemente, o dia 2 foi o quê? Uma segunda, dia 3, uma terça, dia 4, uma quarta, e assim sucessivamente, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Então, os dias, os números dos dias, né, a quantidade de dias do mês, tem a equivalência do dia da semana. Conseguem acompanhar até aí? Tá tudo bem para todo mundo? Tá tranquilo? Tranquila. Beleza. Vejam que a primeira coluna dessa tabela tem escrito lá, nome. E esses nomes vão ser os nomes de quem? Dos técnicos em enfermagem, que trabalham, que prestam assistência àquele paciente de um home care, por exemplo. Tá certo? Então, eu coloquei aí como A, B, C e D, certo? A letra A corresponde a uma pessoa, a letra B corresponde a outra pessoa, letra C é outra pessoa e letra D, outra pessoa. Então, nessa escala, eu tenho quantos técnicos em enfermagem? A, B, C e D. Tenho 4 técnicos em enfermagem, né, nessa escala. Lá na primeira coluna tem escrito nome. Cada técnico nessa linha, né? A linha A. Isso. Corresponde a uma semana de trabalho. Isso é Perfeito. O que é perfeitamente, Jaque é uma pessoa que ela nasceu de 5 meses. Brincadeira, Jaque. Porque eu não entendi, né? Eu olhava. Mas é isso mesmo, gente. Vamos lá, o passo a passo. Se eu tenho a primeira coluna que tem escrito nome, eu vou ter listado o nome de cada
Quem? Cada técnico em enfermagem. Então, a linha A, imaginem que vocês vão colocar uma régua, logo abaixo a régua na horizontal, certo? Logo abaixo da letra A. Então, toda essa linha no nível do A diz respeito à escala de trabalho de quem? Do técnico em enfermagem A. Ah, meu Deus, eu quero minha cabeça para entender os raios claros. Certo. Mas como teve gente que teve de... mudava, né? Mudou muito dele aqui, porque ele trabalha 12 por 72 horas. Aqui uma que é 12 por 48, aqui a folga no meio, aqui mais 48. Vamos lá. Passo a passo, porque teve gente que ainda não conseguiu visualizar que cada letrinha dessa que eu coloquei é uma pessoa diferente. Se eu tenho o técnico em enfermagem A, o primeiro, imaginem na cabecinha de vocês que vocês vão colocar uma régua logo abaixo de quem? De A. E todas as pessoas que aparecem, todas as pessoas, ó, toda a linha que está abaixo de A significa os dias que essa pessoa vai trabalhar ou não. Acompanhem comigo. Imagine que você botou uma régua embaixo da letra A. Você só vai olhar a linha A. Conseguem me acompanhar? Só vão olhar a linha A. Nós vimos que existe uma data para cada dia da semana, beleza? Vamos lá. Quando é que vai ser o primeiro plantão do técnico com o nome de A? Olha, Terça-feira. na terça-feira, dia o quê? Dia 3, não é? Quando vai ser o próximo plantão dele depois do dia 3? Dia 7. Dia 7. Aí, logo após o dia 7, teoricamente, ele trabalharia dia 11, mas tem um F aqui, não é? É a folga. Esse F, minha gente, é a folga. Todo mundo que trabalha de acordo com o regime de trabalho CLT, com carteira assinada, ele tem direito a folgar. Tá certo? Mas vamos dizer que ele... Oi? Eu não entendi essa parte preta. Vou dizer, tenham calma. Eu vou dizer. Vamos dizer que ele folgou dia 11. Olhando pela tabela, qual é o próximo dia que ele vai voltar a trabalhar? Dia 7. Opa, dia 11, vamos para frente. Ele trabalha o próximo dia quando? 15. 15, né? Aí depois do dia 15 ele volta quando? 19. 19. Estão me acompanhando? Todo mundo tá me acompanhando? Tá ok para todo mundo? Eu não estou olhando, só pode olhar nada, não tá na 24 por 72 horas. Cala a boca, Rosália, não conta o segredo. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Exatamente. Vejam que no dia 3, no dia 7, no dia 11, no dia 15, está sinalizado com algo escrito, não tá? E o que é que tem escrito? DN. O que é que significa DN? Plantão diurno e noturno. Se essa pessoa vai trabalhar o plantão diurno de 7 da manhã às 19 da noite e 19 da noite sai às 7 do próximo dia, isso quer dizer o quê? Que esse DN é o quê? Um plantão de quantas horas? 24. 24 horas. Perfeitamente. Certo? Até aí tudo bem? Pronto, aí nessa parte que tem, ele falou dia 11, aí trabalha
Pronto, ele folgou dia 11. Ele trabalha nesse mês todo, só que nesse mês ele tem a folga dele. Isso, Ele deveria voltar ao trabalho na segunda folga, ele vai ter direito até o próximo. isso. Ele pode optar por folgar. Tem pessoas que cobrem a própria folga, certo? Então, por exemplo, quando eu lanço a escala das minhas equipes, eu sinalizo na escala a folga de cada um e digo para quem tem folga, me sinalize se vai folgar ou se vai trabalhar na folga, porque quem trabalha na folga cobre a própria folga, certo? Existe essa possibilidade. Então, tipo, ele tem uma folga fixa no mês e ele pode trabalhar ou não. Perfeitamente. Independente da escala 24 que você teve. Isso. E mesmo que ele folgue, é Bruna que tá falando, é isso? E Ruth. E mesmo que ele folgue, ele opte por não ir trabalhar, porque é a folga dele de direito, né? Se for regime de trabalho CLT, ele vai receber. Não é um direito dele, o descanso semanal remunerado? Mas se ele optar a ir trabalhar, além de ganhar, já pelo DSR dele, que é o descanso semanal remunerado, ele ganha um extra. Exatamente. Certo? Até aí tudo bem? Isso. Independentemente dele ir trabalhar ou não, Isso, ele já ganha a folga dele, que é de direito. Isso. Perfeitamente. Vocês estão me perguntando que existem algumas partezinhas que estão mais escuras, algumas colunas estão mais escuras, não é? Então, cinza? Perfeitamente. Percebam quando é que essas partezinhas escuras se repetem. Sempre é quando? Sábado e domingo. Sábado e domingo. Então, o ideal é que sábado e domingo, na escala, esteja diferenciada a cor. Por quê? Eu vou dizer para vocês como eu faço, tá? Dificilmente eu dou folga para os meus técnicos no fim de semana. A menos que antes de eu lançar a escala do mês, eles venham e digam: Silvia, esse mês eu vou precisar folgar no segundo sábado do mês. Aí eu vejo se tem condições. Aí eu já sei que eu tento me articular, me organizar para dar essa folga específica para essa pessoa. Porque assim, quando meus técnicos vêm pedir uma folga específica, é porque eles estão precisando ou porque eles programaram alguma coisa, né? Então, eu não tenho objeção em relação a isso, não. Eu coloco a folga, se ele me pedir antes. Mas, se for para eu, Silvia, fazer a escala da minha equipe, eu não coloco folga em ninguém no fim de semana. Sabe por quê? Porque se ele optar por folgar, eu vou ter muita dificuldade de encontrar alguém que seja da escala ou até mesmo uma pessoa externa à escala que vá cobrir essa folga no fim de semana. Porque assim, trabalhar no fim de semana não é legal. A gente trabalha porque a gente segue escala, né? Então, se eu tenho a responsabilidade de uma escala, eu assumi meu compromisso. Se caiu no sábado ou no domingo, eu tenho que ir. Mas ninguém escolhe voluntariamente ir trabalhar num sábado e num domingo, gente. Vocês estão me entendendo? Sim. Então, se para eu não passar aperreio, é aquela coisa, eu não cutuco a onça com a vara curta. Eu não pago para ver. Certo? Mas isso é de enfermeiro para enfermeiro. Lógico, se Jaque fosse minha técnica e dissesse: Silvia, eu preciso folgar no domingo, dia 15. Ela me avisando com antecedência, né? Eu digo: não, Jaque, tudo bem. Eu dou sua folga no dia 15. Mas se for pra eu, Silvia, escolher, eu não dou folga fim de semana.
tá certo? Eu dou até numa sexta, qualquer dia da semana que for, mas sábado e domingo eu não dou. É um ponto mais justo, né? Isso. Dependendo da pessoa ser escalada, ou 24% horas, vai cair dia de final de semana. Sim. Aí vocês vejam, se eu fosse dar uma folga no fim de semana para 2 técnicos meus de uma escala e os outros 2 eu não desse, isso gera confusão. Vocês estão me entendendo? Então, assim, a gente tem que optar por não ter dor de cabeça, tá certo? Mas, lógico, tudo com conversa se resolve, né? Não tô dizendo que eu nunca dou, vocês vão até ver aqui nessa escala que em 2 domingos eu botei folga para 2 técnicos diferentes. Por quê? Porque eles vieram e me pediram, tá certo? Mas com conversa, com flexibilidade, a gente resolve tudo. Mas eu tô dizendo para vocês como eu faço, para não virar uma bola de neve. Beleza? Vamos lá. Vamos olhar para a escala de trabalho do técnico B. Imagine que vocês vão colocar uma reguinha na linha do técnico que? B. Tá certo? Vamos olhar os dias que o técnico B teve de trabalhar em outubro de 2019. Essa é uma escala de uma paciente minha, certo? De 2019. Qual foi o primeiro dia, olhando para a sequência de B, da pessoa B? Qual foi o primeiro dia do mês que ela trabalhou? Dia 4, né? Aí, qual seria o dia que ela voltaria, teoricamente, olhando aí pela tabela? Dia 8, né? Mas essa pessoa me pediu uma folga. Então, eu dei a folga para ela no domingo. Certo? Aí é a minha obrigação, enquanto enfermeira da equipe, conseguir alguém que vá trabalhar nesse domingo, viu? Tá certo? Beleza, aí essa pessoa optou por folgar na folga. Aí folgou dia 8, ela vai voltar quando, de acordo com a tabela? Dia 12. Dia 12, né? Vai dar um plantão de quantas horas, hein? 24 por 72 horas. 24, porque tem o quê? DN aqui, não é? Diurno e noturno. Então, ela vai trabalhar manhã, tarde e noite. Só vai sair no outro dia de manhã, bem cedinho. Beleza. Depois do dia 12, ela volta quando? 16. Todo mundo tá acompanhando, tá? Estão acompanhando? Estão entendendo? Vocês estão conseguindo perceber? De uma forma geral, vejam. O dia A, a pessoa A, o técnico A, ele trabalhou dia 3. O fluxo da escala dele começou dia 3. Eu preciso que uma outra pessoa inicie a partir do dia 4 para render ele, né? Senão ele vai dobrar. Vocês estão me entendendo? Então vejam que a sequência de dias de cada pessoa inicia de forma diferente. Olhando na escala, quem foi que encabeçou o mês? Quem foi que começou o mês de outubro dando plantão? Sim. A pessoa C. Quem foi a segunda pessoa a dar plantão no mês de outubro de 2019, hein, gente? D de dado, né? Então vejam que a gente precisa organizar a escala de forma que um técnico sempre esteja rendendo o quê? Outro. Então quer dizer que nesse plantão serão 4 técnicos, né? Que cumpra os horários das 72 horas de folga para cada um. Isso. Se vocês olhem para a escala de uma forma diferente, não olhem mais em linhas. Veja que tem tipo uma escadinha de plantão. Porque um vai rendendo o que? O outro, para que ninguém o quê? Dobre. Tá certo? Até aí, tudo bem? A gente vai olhar cada técnico por linha, beleza? As partes que estão sombreadas, as partes que estão rachuradas, são o quê? Fins de semana. Por
que é interessante a gente ter o fim de semana destacado, gente? Para ter esse cuidado para o gestor da escala, né, para o supervisor da escala, de não sair dando folga no fim de semana para todo mundo. Vocês estão me entendendo? Sim. E percebam, Sim. gente, que os dias de folgas que eu dou para um técnico e outro, eles precisam ser o quê? Espaçados. Vocês estão me entendendo? Porque imagine que, olhem lá para a linha do técnico A, certo? Imagine que eu dou uma folga para o técnico A no sábado, dia 7. Mas eu já tinha combinado com o técnico B que dia 8 ele ia folgar. Uma folga atrás da outra. Então ninguém vai render ninguém. Provavelmente a pessoa que trabalha na sexta, que é o técnico de nome D de dado, se eu fizesse isso, se o enfermeiro não tiver cuidado com isso, o pobre do técnico que vai trabalhar na sexta dobra pro sábado e dobra pro domingo. Por quê? Porque eu botei uma folga uma atrás da outra. Então eu tenho que dar um intervalo de dias bacana entre uma folga e outra para a escala não virar o quê? Uma bola de neve de dobra. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Então a gente precisa ter esse cuidado. Vejam que a primeira folga do mês que eu dei foi para o técnico B, que foi qual dia? Técnico B de bola. Foi qual dia? Gente, 8. dia 8, um domingo. A segunda folga do mês eu dei para quem? Para o técnico quem? A. Dia 11, então 8, 9, 10, 11. Eu tenho um intervalo pelo menos de 2 dias entre uma folga e outra. Silvia, por que o intervalo de pelo menos 2 dias? E se alguém adoecer e botar um atestado? Tá entendendo? A terceira folga do mês eu dei para quem? Para qual técnico? C. Dia 17. A quarta e última folga do mês eu dei para quem, hein? D. 22. Então vejam que existem espaços de dias entre uma folga e outra. Para quê, hein? Para não gerar uma bola de neve de dobra, e isso vai ser problema para quem? Para mim. Para mim que sou enfermeira. Eu tenho que arranjar alguém, porque, tipo, imagina, você trabalhar 24 horas e dobrar para mais 24, não tem ser humano que aguente. Estão entendendo? Vou explicar com teoria clássica, né? Pois é. Olha aí, Rosália já fazendo a junção. Aqui, tudo bem, gente? Sim, tranquilo. Vejam, toda e qualquer escala, gente, precisa vir com legenda logo abaixo. Eu não botei para vocês porque eu queria que vocês tentassem desvendar o que é que era DN. Mas toda escala precisa vir com a legenda abaixo. Então, vejam que aqui abaixo da escala eu coloquei DN igual a plantão 24 horas. Então, eu destrinchei para vocês. O D é o quê? Diurno, de 7 horas às 19 horas. E o noturno é das 19 às 7 do dia o quê? Seguinte. Beleza? E o F significa o quê? Folga. Todo mundo que trabalha sob regime de CLT, com a carteira de trabalho e previdência social, CTPS, assinada, ela tem direito a uma folga, a um descanso semanal remunerado, a depender do processo de trabalho. Tá certo? Beleza? Aí, tudo bem? Mulher, tudo bem, mas o negócio assim não é lento. Aí eu pensei que essa bicha aí era de uma pessoa só. Não. 24 horas todo dia, nossa senhora. Não, mas entendam. É porque se você jogou uma bomba e não desativa você. É, corram. Mas a intenção. Joguei lá e você se desvenda.
Exatamente, eu joguei a bomba e saí correndo. Mas entendam, a preocupação de vocês, o desespero de vocês foi uma coisa que foi gerada intencionalmente para mim, porque eu não expliquei isso passo a passo para vocês. Então fica difícil, né? A gente entender, mas estou aqui explicando. E lá na prova, gente, amanhã tem 3 questões, tá? Vão aparecer 3 questões nesse modelo, tá bom? Isso, e tá tudo bem, gente, isso é super normal, tá certo? Eu, quando comecei a trabalhar como supervisora, a coisa que eu mais tinha medo de fazer era escala. Porque eu nunca tinha feito. Eu tenho medo de estar olhando para ela. Então, tudo que é novo pra gente, a gente tem medo, né? Mas quando a gente entende, a gente começa a fazer no automático. E por que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque quando vocês começarem a trabalhar, a cada mês a escala de vocês vai ser lançada e vocês precisam entender. Tá certo? Beleza? Porque pra gente mesmo se organizar. Isso. Exatamente, para estar entendendo tudo. Perfeitamente. Não esqueçam, né? Tudo na vida é planejamento, né? Organização, administração. Oi. É. Oi, meu amor. Em relação a tem coisa que Guarda aí, foi de propósito. Vamos seguindo. Vocês vão ver que eu fiz um balaio aqui de gato, como dizem, para dar um nó na cabeça de vocês. Mas já tem gente percebendo aí. Mas vamos para frente. Vamos para frente. Aqui, tudo bem? Sim. Então, vamos indo. Vamos lá. O que eu fiz? Eu já saí falando que eu sou assim. Vocês sabem que eu sou bem ansiosa, né? Esse slide eu preparei para mostrar para vocês que vocês têm que olhar a linha, certo? Então, eu coloquei aqui uma setinha mostrando que A é uma pessoa diferente. Então, vocês vão olhar a linha somente de A, não é isso? Depois, vocês vão olhar a linha somente da pessoa, do técnico em enfermagem, o quê? B. Tá certo? Vão olhar a reta de quem? De cada técnico, beleza? Como a gente já fez no slide anterior. Então, percebam que são pessoas diferentes. E cada uma segue um fluxo de dias que trabalha. Ninguém vai trabalhar em dia igual, beleza? Isso é só repetindo o que a gente já falou, tá certo? Aí, tá tudo bem? Sim ou não? Tem que dizer que tá tudo tranquilo, porque vai ficar, tá entendendo, Jaque? Vamos lá, então vocês vão olhar a linha. Os plantões de A são os plantões de A, os plantões de B são de B, considerando que A, B, C e D são técnicos em enfermagem diferentes, beleza? Tudo bem? Então vamos indo. Aí aqui eu sou muito boazinha. Eu fiz um passo a passo para vocês. Ontem, enquanto eu estava assistindo a aula da faculdade, olhem como é a mente de uma pessoa, mulher. Eu estava ouvindo a aula da faculdade, a videoaula, né, online, ao vivo, pelo Meet, pelo celular, e estava no notebook fazendo esses slides para vocês, porque eu sou dessas que faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Bem bom frio. Bem bom frio, exatamente. Então, eu montei um passo a passo para vocês. Toda vida que vocês pegarem uma escala, sigam esse passo a passo, que não vai dar erro, tá certo? Lembrem-se sempre que eu vou ter listados os técnicos que estão trabalhando naquela escala e eu vou olhar linha
a linha, porque são pessoas o quê? Diferentes. Certo? Isso é o princípio de tudo. Até aí, tudo bem? Até aí tá entendido? Até aí tá entendido. Beleza. Vamos entender a pior parte. Então, vamos pro passo a passo. O primeiro passo, que é que eu aconselho vocês a fazerem? Observar a sequência de plantões de cada técnico em enfermagem que faz parte da escala. Que isso vai ser o quê? Linha a linha, como eu acabei de falar e como a gente já fez, tá certo? Então, primeiro de tudo, olhe quem são os técnicos que estão naquela escala. Vocês vão perceber que são técnicos diferentes, tá certo? E que cada linha diz respeito aos plantões que cada técnico daquele vai tirar. Lembrem-se sempre da reguinha abaixo do nome de cada técnico. Beleza? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é isso. Até aí, tudo bem? Sim. Então, vamos lá. O segundo passo, vamos ver o exemplo do técnico chamado A. Certo? Segundo passo, o que é que a gente vai fazer? Beleza, a gente tá conseguindo ver aqui que o técnico chamado A, o primeiro plantão do mês dele foi qual dia? 3. O segundo plantão foi quando, hein? O segundo plantão dele do mês foi quando? 7. O terceiro plantão dele seria para ser qual dia? Dia 11, mas ele folgou, né? Aí folgou. Mas aí depois da folga ele volta quando? Dia 15, né? Trabalhou dia 15, volta quando? 19. Trabalhou 19, volta quando? Dia 23. 23. Depois? 27. 27. Ele era para voltar qual dia, hein? Dia 31. Dia 31. Eu fiz de propósito. Para ver se vocês percebiam. Ele era para voltar dia 31. Como é que vocês sabem, minha gente, que ele era para voltar dia 31? Pela sequência da escala que está voltando. Ele está escalado. E como é essa sequência? Me explica aí. 24% de trabalho de qualquer jeito. Vocês conseguem perceber que entre um dia e outro de plantão desse técnico tem 3 dias vazios, sem ser preenchidos? Olha, entre o dia 3 e o dia 7 eu tenho quantos quadradinhos vazios? 3, né? Entre o dia 7 e dia 11 eu tenho quantos quadradinhos vazios? 3. Então vejam que a frequência, o intervalo de dias entre um plantão e outro são quantos dias? 3. Um dia tem quantas horas? 24. 2 dias? 48. 3 dias? Gente, então se esse técnico está trabalhando 24 horas e folgando quantas horas? 72. Qual é a modalidade dessa escala aqui? 24%. Perfeitamente. Qual é o... Vou. Já tá lá. Então, qual é o segundo passo? Eu tô botando tipo uma receitinha de bolo para vocês. Segundo passo. Entre um plantão e outro de um mesmo técnico, tem quantos dias de intervalo? Ele está folgando quantos dias? Percebam que, em se tratando do técnico B, vai ser o mesmo lance, o mesmo esquema. O técnico B, a pessoa chamada B, qual é o primeiro dia do mês que ele trabalha? Dia 4. Teoricamente, seria para ele voltar quando? 8. Ele pediu folga. Aí folgou. Aí ele volta quando? Agora? Novamente? Dia 12. Entre um plantão e outro que está sinalizado na escala, meus filhos, tem quantos dias de espaço? 3.
Mas alguém disse aí pra mim, Silvia, eu tô com dúvida numa coisa. O técnico por nome de B tá dia 20. Se ele tá dia 20, gente, ele era pra voltar quando, hein? 24. Aí eu fui e fiz o quê? Fiz a maldade, né? Botei ele dia 25. A mesma maldade que ela dá no dia 31. Aí a gente tem que preencher isso. Não, entendam, isso daí eu só fiz pra vocês se ligarem. Foi. Como é? Eu pensei que teriam que preencher. Não. O B, para voltar no dia 20, ele não voltou. Não, ele é pra voltar dia 20. Era pra ele ter voltado dia 24. Aí eu fui e fiz de propósito. Eu fiz de propósito. Falando no dia dele, é como se fosse o D. O D, perfeitamente. Eu fiz essa inversão. Olhem lá pro técnico chamado D. Ele tem uma folga dia 22. Certo? Se eu contar 3, vejam que ele tem uma folga dia 22 e eu fiz ele voltar dia 24. Coloquei tipo 24 por 24. Mas isso foi de propósito. Para vocês perceberem que a sequência precisa ser o quê? Seguida. Se eu tenho uma escala numa modalidade 24 por 72 horas, gente, eu tenho por obrigação, como enfermeira, quando for montar a escala, vai lá, diz que Rosália, imagina que Rosália é a pessoa D nessa escala. Se eu coloco Rosália para o dia 2, a primeira vez, eu tenho a obrigação de sinalizar lá na escala que ela vai voltar dia 6. Depois ela volta dia 10. Eu tenho que respeitar o espaço de tempo entre um plantão e outro. A modalidade dessa escala não é 24 por 72 horas, tá certo? Eu fiz isso de propósito, de maldade, mas só para pegar vocês. Quando vier lá na prova, eu não vou fazer isso não, vai estar a escala bonitinha. Ah, pelo amor de Deus. Vai estar a escala bonitinha. Todas atrapalham. Não, vai estar bem bonitinha a escala lá na prova, certo? Vai estar bonitinha a escala lá na prova e eu quero que vocês olhem e percebam o intervalo de tempo entre um plantão e outro dos técnicos. Tá a mesma sequência para todo mundo? A mesma sequência que eu digo é o mesmo intervalo de tempo entre um plantão e outro de cada pessoa que faz parte da escala? Não. E aí eu vou querer que vocês consigam perceber se essa escala é 24 por 48, se é 24 por 72, se é 12 por 36 diurno ou se é 12 por 36 noturno. Se vocês seguirem esse passo a passo, não tem como dar erro. Tem uma escala dessa. Se eu sei que A trabalha 24 por 72, o resto não vai trabalhar a mesma escala, né? 24 por 72. Teoricamente sim, certo, Rosália? Mas existem algumas escalas que são o quê? Mistas. Existem pessoas que fazem 24, às vezes 24 por 24, e existem outras que fazem 12 por 36 diurno e 12 por 36 noturno. Mas a gente vai ver esse exemplo. Tá certo? Ai, meu Deus, eu espero que antes de eu ir embora. Vai dar certo. Só o primeiro, Jaque, é que é mais demorado, porque eu tô fazendo passo a passo com vocês, certo? Qual é o segundo passo que eu indico, que eu aconselho para vocês? Olhando técnico a técnico, linha a linha, existe quantos dias de intervalo entre um plantão e outro, certo? Aí, ó, eu circulei aqui para vocês. Vamos no A? O A tá trabalhando dia 3. E ele volta dia 7. Eu tenho quantos quadradinhos em branco entre o dia 3 e o 7? Tenho 3 quadradinhos. Então, se eu tenho 3 dias em branco, eu tenho quantas horas de folga? 72. Tá certo? Entre o dia 7 e o dia 11, que teoricamente ele trabalharia, mas eu dei a folga dele nesse dia. Vejam que eu tenho que seguir a sequência.
certo? Então, entre o dia 7 e o dia 11, eu tenho quantos quadradinhos em branco? 3. Ó, circulei aqui os 3 para vocês. Agora, quando pede essa folga, desse meio ali, ele folga pra caramba, dá pra fazer uma viagem. Mas geralmente eles não folgam não, sabe, Jaco? Pelo menos na minha rotina aqui, sendo folga durante a semana, eles mesmo cobram. Já estão acostumados com aquela rotina, aí eu que não sou besta, só boto folga durante a semana. Vejam, dia 11 seria um dia que ele estaria escalado para trabalhar, mas aí pediu a folga, eu dei a folga. Mas entre o dia 11... Oi? Vai. Independentemente dele trabalhar ou não, amor, ele vai receber a folga dele. Mas se ele cobrir a própria folga, ele ganha um valor extra, porque ele está cobrindo a própria folga. Entendeu? Então, por isso que a maioria deles cobrem a própria folga. Entende? Sim. Então, vejam, dia 11. Entre o dia 11 e o dia 15, que é o próximo dia de plantão dele, eu tenho quantos dias de intervalo? 3, né? De novo. Beleza? Mas me responda para eu não achar que eu tô aqui sozinha, tá certo? Então, gente, o segundo passo, o segundo conselho é: depois de ter identificado os dias que aquela pessoa está escalada para trabalhar, olhe a quantidade de dias vagos, de dias livres que ela tem entre um plantão e outro. E lembrem-se, modalidade de escala, sempre o primeiro número que vai vir vai ser o quê? A quantidade de dias que tu vai trabalhar ou a quantidade de horas. E o segundo número vem dizendo o quê? A quantidade de dias ou a quantidade de horas que esse técnico vai o quê? Vai folgar, que é o espaço de tempo entre um dia trabalhado e outro, tá certo? Então, depois de perceber a frequência de intervalo entre os plantões de todos os técnicos, se tiver tanto entre o técnico A, o técnico B, o técnico C, o técnico D, eu já identifiquei que entre todos eles, pelo menos nessa escala, né, se a gente fosse seguir, entre o plantão de cada um deles, isso, 24 horas, tá certo? Se for no caso de outra escala, aí diurna, só dele. Aí igual de outra escala. A gente vai ver, isso, a gente vai ver. Você já tá preocupada, né? Mas a gente vai chegar lá, certo? Mas imaginem que nessa escala aqui, gente, eu não fiz pegadinha. Ela tá toda ok. Depois de olhar técnico a técnico, depois de perceber que cada um deles faz 24 horas, tá certo? E depois de perceber que entre um plantão e outro de cada técnico, a sequência, o que eu tenho vago são 3 dias, 3 dias, 3 dias, 3 dias, 3 dias. Eu posso subentender o quê? Que a modalidade dessa escala é o quê? 12 por 36 diurna? 12 por 36 noturna? Não. 24 por 48? Não. Ou 24 por 72? 24 por 72. Perfeitamente. 24 por 72. Como é que vai ser uma escala 12 por 36 se eu tenho sinalizado lá, gente, nos dias de cada pessoa, DN, 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 DN? Então, a gente já exclui as duas primeiras alternativas. Aí ficamos com as duas últimas, 24 por 48 e 24 por 72. Mas aí, qual é o lance? Olhar a quantidade de dias vagos que essa pessoa tem entre um plantão e outro. Eu tenho o quê? 3, 3, 3, 3, 3. Então, vai ser uma escala 24 por quanto? 72. Lembrem-se que 24 mais 24 é 48. 48 mais 24 é 72. Um dia, 2 dias, 3 dias.
que é justamente o que a gente visualiza na escala. Até aí, tudo bem, gente? Conseguem me acompanhar? Sim. Tá tranquilo para todo mundo? Tá clareando? Sim. Tá dando uma simples. Uma luz no fim do túnel, né? Um brilho. Uhum, gosto. Ei, agora vamos nós. A frequência de intervalo entre um plantão e outro de cada técnico não é 3 dias, 3 dias, 3 dias, 3 dias? Peguem um papel aí. Peguem um papel. E agora, meus filhos, a gente vai olhar somente para os 4 últimos dias do mês. 28, 29, 30 e 31, certo? Se eu não tivesse feito essa pegadinha marota com vocês, certo? Vamos analisar. O técnico chamado a sequência dele tá ok, teoricamente, mas anotem aí no caderno de vocês, coloquem assim, numa linha. Você coloca A, embaixo do A bote o B, embaixo do B bote o C, e embaixo do C bote o D. Tá certo? E aí, uma linha acima do A, mais puxado para o centro, vocês vão colocar 28, 29, 30 e 31, beleza? Tipo fazendo um pedaço dessa tabela, tá certo? Conseguem entender o que eu tô falando? Vocês vão recortar só esse pedaço que envolve 28, 29, 30 e 31. Se eu não tivesse feito essa pegadinha com vocês, meus amores, o técnico chamado A, ele trabalhou dia 27. Ele teria que voltar quando, hein? 31. Na linha do A, preencham lá abaixo do 31, DN, certo? Que é o dia que ele teria que trabalhar, beleza? Estamos fazendo a correção, certo? Tudo bem? Pronto. O B, se ele trabalhou dia 25, ele era para voltar quando, hein, o B? Ele era para voltar só quando? Dia 29, né? Isso preencham aí nessa tabelinha de vocês, tá certo? O técnico por nome de C. Se ele... Ei, diga aí, o C aqui nessa tabela eu coloquei que ele trabalhou dia 21, ele só voltou dia 29. Diga aí, tira um fino, quase 10 dias. Mas, gente, se ele trabalhou dia 21, ele era para voltar quando? 25, né? Aí depois do plantão do dia 25, ele era para voltar quando? 29, então tá ok, né? Você tá. E o D? Tem algo errado com ele? Foi a folga dele 22, ele era para voltar quando? Somente quando? 26, aí depois do 26 ele volta quando? 30, né? Vocês conseguem ver que nessa tabelinha aí modificada que vocês fizeram, né? Corrigiram. Tem uma pessoa específica pro dia 29, tem uma pessoa, dia 28, perdão. Tem uma pessoa específica pro dia 29, tem uma pessoa pro 30. Foi dar pra fora, mas foi para outras pessoas para Isso. Certo. Me digam aí, nessa correção que vocês fizeram, meus filhos, quem é que trabalha dia 28? Na correção que vocês fizeram, quem é que trabalha dia 28? B. B, né? B mesmo? Porque trabalha Isso. É o B mesmo. Isso. Perfeito. O B trabalha dia 28.
Aí B vai ficar sem trabalhar quantos dias, hein? Ele trabalha dia 29? Não. Ele trabalha dia 30? Não. Ele trabalha dia 31? Não. Vocês acham que seria justo essa pessoa chamada B iniciar o mês de novembro? Sim. Quem vai encabeçar a escala de novembro de 2019 vai ser quem? A pessoa B? Certo? Por quê? Porque ela está respeitando o intervalo de quê? De 3 dias, não é? Se ela trabalhou 28, 29 ela não trabalha. 30 ela não trabalha. 31 ela não trabalha. Então ela tem que voltar sim dia 1º de novembro. Concordam comigo? Sim. Na correção que vocês fizeram aí, minha gente, quem é que trabalha dia 29, hein? C. Aí C trabalha dia 29. Dia 30 ele trabalha? Não. Dia 31 ele trabalha? Não. Dia 1º ele também não vai trabalhar, porque ele tem 3 dias, né? Então ele vai começar a trabalhar em novembro em qual dia, hein? Dia 2. Certo? O que eu quero que vocês percebam? Dessa correção que vocês fizeram aí, quem é a pessoa que dá o plantão dia 31? A, né? Então, o que é que eu já posso subentender de cabeça? Que na sequência do mês de novembro, a pessoa por nome de A, ela vai ocupar a 4ª posição. Ela só vai dar plantão no dia o quê? 4. Trabalhou 31. Primeiro trabalha. Não. 2 trabalha. Não. 3 trabalha. Não. Aí ela volta quando? 4. Vai no fim da fila. Isso, vejam o macete. A pessoa que finaliza qualquer mês, ela vai ser a última da sequência do próximo mês. E tipo assim, ele não fez, eu não ele trabalhando dia 10. Aí, se o mês for 31, quando o mês vira, ele fica em dias o quê? Pares. Se o mês for só de terminar, por exemplo, dia 30, quando vira o mês, ele inicia o quê? Dias o quê? Ímpares. Estão entendendo? Sim. Aí o que é que a questão que eu botei para vocês na prova também, na atividade dizia? Primeiro perguntava a modalidade da escala, que a gente já respondeu, foi o quê? 24 por 72, tá certo? E a segunda pergunta que vinha era, segundo o fluxo, sequência de plantões, como foi provavelmente a escala referente ao mês de novembro de 2019? Opa! Quem foi que encabeçou o mês de novembro? Foi o B. Foi o B. Sim. Dia 2, quem foi que trabalhou? Dia 6. D. D de dado. Dia 3, quem foi que trabalhou? A. A. Dia 4. D. Então, a sequência de plantões de novembro vai ser essa. Você vai olhar para o final da escala. Quem foi o último cidadão que deu plantão no último dia do mês? Aí você já vai saber que ele vai ser o 4º da fila do próximo mês. E assim a gente vai seguindo a sequência o quê? Inversa. É super difícil. Que só no dia a dia a gente vai acomodando a nossa mente. Porque Mas vai dar certo, gente. Eu garanto a vocês como vai dar certo. Eu vou mandar outra atividade para vocês hoje. Aí no final do dia eu mando o gabarito. Beleza? Para vocês irem, eu vou botar várias tabelas na atividade, tá certo? Para vocês fazerem como revisão, beleza? Ok? A senhora vai mandar esse slide pra gente? Mando, com certeza. Mando sim. Tá bom?
Podemos seguir, Mas a gente? gente fazer, Silvia, vai poder fazer extra mesmo, né? Vocês vão fazer a prova? Sim, pode fazer por escrito. E quando vocês forem fazer a prova para essas questões de tabela, vocês podem ter uma folha em branco e ir fazendo para ficar melhor para vocês, tá bom? Aí só arrochando aqui um pouquinho para já que não perder, tá certo? Vejam essa escala. Qual é o primeiro passo? Ver quais são os técnicos que são dessa escala. Eu tenho quantos técnicos nessa escala, hein? 3, né? A pessoa por nome de A, a pessoa por nome de B e a pessoa por nome de C, beleza? Aí, vamos olhar a sequência de A. A encabeçou o mês fazendo um plantão de 24 horas, certo? Concordam comigo? Sim. Dia 2 ela trabalhou? Não. Ela voltou quando? Dia 3. Então eu posso subentender que essa escala dela é de quanto por quanto? 24. Perfeitamente. Ela trabalha 24, folga 24, volta para mais 24. Certo? Conseguem entender isso? E pode acontecer isso. Pode. Trabalha 24, volta 24 e volta. Eu tenho uma paciente que a escala dela é essa. Só são 3 técnicas. Certo? Trabalha de 7 da manhã às 7 da manhã do dia seguinte, retorna. É isso? Passa 24 horas e volta. 24 por 24. Vejam que a sequência dessa técnica é 24 por 24. É como se ela tivesse 2 escalas dentro de uma. Certo? Vamos olhar para a sequência de B. B trabalha diurno ou noturno, hein? Diurno, porque tem um Dzinho, né? Aqui, ó, entre um e outro. B tá trabalhando diurno do dia 2. Dia 3 ela trabalha? Não, mas volta no outro. Ela trabalhou de 7 da manhã até as 19 da noite. De 19 da noite até as 7 do outro dia. Ela tem quantas horas de descanso, hein? 36. Opa, não. De 7 da noite, isso. De 7 da noite do dia 2 até as 7 da manhã do dia 3. Ela tem quantas horas de descanso? 12. O dia 3 inteiro, ela tem quantas horas de descanso? 24. E aí ela tá retornando quando, hein? No dia 4 diurno. Essa escala dela é que modalidade? Dia sim, um dia não. Dia sim, um dia não. Diurno. 12 por 36. 12 por 36, o quê? Diurno. Beleza? Mas vocês conseguem perceber na sequência dela... Obrigada, Vlad. Vocês conseguem perceber na sequência dela que tem 2 folgas? Sim. Gente, escalas 12 por 36, o técnico tem direito a 2 folgas. Ai, meu Deus, é muita informação. Na escala do técnico chamado A, meus amores, ela só tem uma folga, por quê? Vou explicar pra vocês. Silvia, não era pra ser 2, não? Folgas, já que... É porque é diurno e noturno, né? Já que ela tá fazendo 24 por 24, Silvia, não era pra ela ter 2 folgas, não? Não, sabe por quê? Porque ela tem 2 escalas em uma. Ela tem uma escala fixa e uma escala extra. 2 dentro de uma. Então, aqui na empresa, só tem direito a folga em uma escala. Se for uma escala extra, não tem folga. Então, escalas 20... uma escala 24 por 72 horas, meus filhos, a pessoa só tem direito a uma folga, 24 horas de folga. Essa técnica aqui, ela faz 24 por 24. Ela tem a escala fixa e tem uma escala extra. Então, ela só vai receber uma folga que é referente à escala o quê? Fixa. Beleza? Beleza. Vamos olhar a pessoa chamada C. Quase beleza. Vamos olhar a pessoa chamada C.
Ela trabalha de dia ou de noite, hein? Noite. Noite. Vejam que ela faz dupla com a pessoa B, né? Ela sempre está rendendo quem? B, não é? Isso. Então é como se elas duas juntas fizessem 24 por 24, mas vamos olhar por pessoas. Se essa pessoa C trabalha 12 horas noturnas no dia 2, não vai no dia 3, o dia 3 tem quantas horas? 24. Ela só volta na noite do dia 4, mas de 7 da manhã até as 19 do dia 4, ela tem mais quantas horas, hein, de descanso? 12, né? As 24 horas do dia 3, mais as 12 horas de 7 da manhã até as 7 da noite do dia 4, junta quantas horas? 36. 36. Então, a escala da técnica por nome de C, ela é de que modalidade? 12 por 36. 12 por 36. 12 por 36 o quê? Diurno ou noturno? Tem que especificar, viu? Noturno. Olhando para a escala, vocês conseguem perceber. Fica claro para vocês que uma escala 12 por 36 a pessoa trabalha dia sim, dia não? Sim. Né? Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. E vejam que o dia que B e C não trabalha, A está trabalhando, que ela não faz 24. Não é? Então, essa escala, vocês diriam que qual é a modalidade dessa escala? Considerando as três técnicas. Considerando as três. Mista. Ela é mista. Ela é mista. Por quê? Porque uma pessoa faz 24 por 24 e outras duas fazem 12 por 36 diurno e outra noturno. Então ela é uma escala do tipo quê, minha gente? Mista. Aí eu botei a legendazinha aí só para ir fixando na mente de vocês, tá certo? DN 24 horas, o D, o diurno de 7 às 19, noturno 19 às 7 do dia seguinte e F folga. Tá certo? Beleza? Aí tá tranquilo para vocês? Sim. Tá. Quando vocês pegarem o exercíciozinho, vai ficar mais fácil para vocês. O de hoje. Voltei. Eu já tentei porque eu estou partindo, tá? Porque eu sou dessas, né, Jaque? Tá bom, Jaque. Veja o final do vídeo, viu? Que eu vou botar o link, vou mandar pra Rosa, aí você vê o final do vídeo. Tá certo? Beijo. Imagina. Tchau. Boa consulta. Posso passar, gente? Sim. Beleza. Aí as outras questões que eu botei pra vocês não é com tabela. Com a tabela fica bem mais fácil da gente ver, pelo menos pra mim, né? Mas quando a gente pega a manha, quando a gente se acostuma, a gente consegue decifrar esses tipos de questões que eu botei pra vocês. Vamos lá. Joana Maria, ela trabalha numa escala de 12 por 36, modalidade diurno. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Ela trabalha de dia. Ela trabalha 12 horas diurnas, né? De que horas a que horas? 7 da manhã. Perfeitamente. 7 da manhã às 19 horas da noite. Isso mesmo, gente. Beleza. Ela folga quantas horas, hein? 36. 36, que equivale ao quê? A uma noite e um dia inteiro, né? Já que ela é diurna. 12 por 36 diurna. Quando ela sai do plantão às 19h01, já começa a contar 12 horas, até às 7 horas do dia seguinte. E das 7 da manhã, das 7 da manhã do dia seguinte até às 7 do outro dia, ela vai ter 24 horas, que é quando ela vai retornar, né? Que aí ela vai ter o quê? 36 horas de descanso, não é isso? É. Concordam comigo? Conseguem acompanhar? Aí o que é que a questão diz logo em seguida? Essa pessoa, ela iniciou a escala do mês de janeiro de 2021 no dia 2. O que é que eu posso
posso subentender que ela vai ter uma escala 12 por 36 diurna, dias pares ou ímpares? Pares. Pares. Então, peguem esse lance aí. Se ela trabalha o diurno do dia 2, que é par, a escala dela é 12 por 36. Dia 3 ela trabalha? Não. Ela volta quando, hein? Qual é o próximo dia par? 4. Dia sim, dia não, meus filhos. Então, se ela começou dia 2, quando é que vai ser o próximo plantão dela depois do dia 2? 4. Depois do dia 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e por aí vai. Isso, 28 e 30. Vocês concordam comigo? Como é fácil? Sim. Tá beleza aí? Então, na questão eu coloquei quando serão os 3 próximos plantões dela, ela tendo iniciado dia 2. Os próximos 3, 4, 6 e 8. Beleza? Diurnos. Show? Vamos lá para outra questão que eu coloquei. João Maria, escala 24 por 72 horas. Ele trabalha um dia inteiro e fica sem ir trabalhar quantos dias, hein? 3, não é? São 72 horas de folga? Beleza. O que é que a questão me diz? Ele deu o último plantão dele dia 21 de janeiro de 2021. Eu posso dizer que esse técnico, ele segue uma escala 24 por 72. Menina! Vem aqui! Ai, que susto, eu pensei que era comigo. Desculpa, Nada, professora. amor. Relaxa. Vamos lá. Se essa pessoa deu o último plantão dela dia 21 de janeiro de 2021, eu posso subentender que a sequência dela era em dias pares ou ímpares? Ímpares. Ímpares, dia 21 é um dia ímpar, não é? É. Tá. O último plantão que ela deu e eu informei para vocês foi dia 21 de janeiro de 2021. A escala é 24 por 72. Então, trabalhou o dia inteiro do dia 21, entrou às 7 da manhã do dia 21 e saiu às 7 da manhã do dia o quê? 22, não é isso? É. Vamos lá. Se trabalhou dia 21, lembrem-se que ela folga 3 dias, beleza? Se esse jovem trabalhou dia 21, dia 22 ele trabalhou? Não. Dia 23 ele trabalhou? Não. 24 é o terceiro dia de folga dele. Ele volta quando, hein? Dia 25. Dia 25. Se ele dá plantão dia 25, ele volta quando de novo? Dia 19. 29. Depois do dia 29, ele volta quando de novo? Dia 2. Dia 2 de quando? Dia 2 de quando? Fevereiro. De 2021. Não é fácil? Sim. Quando a gente entende, né? É fácil. Aí, tudo bem, gente? Show de bola. Vou seguindo, viu? Fabrício. Sei. A técnica por nome de Maria José, ela tem uma escala que a modalidade é 24 por 48. Ela trabalha quantas horas, hein? 24. Então é um dia inteiro, né? É. Ela tem quantos dias livres de folga sem trabalhar? 2 dias. Por quê? Porque um dia eu tenho 24 horas e em 2 dias eu tenho quanto? 48, né? Tá. Aí o que a questão diz? Ela está dando o primeiro plantão do mês de março de 21 hoje, dia 3. Isso daí foi quando eu enviei a atividade para vocês, que eu enviei para vocês dia 4, essa atividade. O primeiro plantão dela foi dia 4. No mês de março, Maria José iniciou a escala, dando plantão no dia 4.
A escala dela é 24 por 48. Então, no dia 4, ela deu entrada no plantão de que horas, hein? Às 7. Às 7 da manhã. Ela concluiu o plantão dela de que horas, hein? Às 7 do outro dia. O outro dia é quando? 5. Maria José vai trabalhar o dia 5? Dia 5 ela vai estar no plantão? Não, ela vai estar saindo, né? Então ela tem 24 horas do dia 5, concordam comigo? Sim. Ela tem 24 horas do dia 6, concordam comigo? Sim. Aí. Oi, pode falar. Que ele conseguiu encontrar e tá trabalhando. Pode falar. Tipo, eu não sei se eu consigo explicar. Dia 4, ela trabalhou. Eu não sei se pode necessariamente às 7 da manhã, às 7 da noite, ou pode ser às 6 da manhã, às 6 da noite, mas não sei se escolhe um horário. Depende da instituição. Mas aqui, onde eu trabalho, por exemplo, é de 7 da manhã até as 7 da noite. Mas existe lugar que é de 8 da manhã às 8 da noite. Isso depende do hospital ou do home care, entende? Entendi, porque eu também fiquei na dúvida, tipo, se tem 24 horas de 24 48, aí eu sempre tenho que colocar as 7 da manhã. Não obrigatoriamente, mas a gente tem que fazer a contagem de 12 em 12 horas, tá certo? Tá certo, obrigada. Por nada, amor. Sim, aí vamos lá. Trabalhou dia 4, 24 horas. Dia 5 trabalha? Não. Dia 6 trabalha? Não. 24 mais 24 dá quanto? 48. Ela vai voltar quando, hein, Maria José? 7. Depois do dia 7, ela volta quando? 10. Depois do dia 10, ela volta quando? 13. Você vai contando de quê? De 2 em 2. Conseguem perceber isso? Sim. É muito fácil depois que a gente entende. Ela compara dias ímpares e dias pares. Isso, porque é 24 por 48. Não é um intervalo de 3 dias, então não é só par ou nem só ímpar. Vai misturar os dias, entende, Rosália? Depois que a gente entende, a gente fica super tranquilo, mas quando a gente tá aprendendo, quando eu comecei aqui no home care, quando eu comecei a pegar a rotina, o que eu mais tinha medo era de começar a fazer escala, porque primeiro eu não entendia nada, né? Não sabia nem pra onde ia, não vou mentir não. Mas, gente, depois que a gente entende, é a coisa mais simples do mundo de fazer. E por que que eu estou mostrando isso pra vocês? Porque eu, Silvia, não aprendi isso na faculdade de enfermagem, não, viu? Eu que lutasse na prática pra aprender. Mas na faculdade eu não fui ensinada em relação a isso. Tem que estar ciente, porque quando a gente está falando do treino, dependendo da escala, a gente tem ciência de como ele vai funcionar. E vocês conseguem perceber erros, sabe? Porque às vezes o enfermeiro erra, claro. Às vezes quando eu tô muito perturbada de juízo, eu faço as escalas muito rápido. Às vezes eu cometo alguns erros. Aí meus técnicos vêm no privado e dizem: enfermeira Silvia, a senhora pulou tal dia. Mas se eles não entendessem a escala, iam trabalhar a mais ou a menos e isso ia comprometer o salário, né? Tá certo? Beleza? A coisa mais triste é você ser leigo. Por isso que eu sou uma pessoa apaixonada por conhecimento, gente. O que eu puder aprender, pra mim, eu tô encantada. Gosto de entender de tudo um pouco, né? Ninguém sabe de tudo, mas é bom a gente ter um conhecimentozinho de cada coisa, certo? Então, tô ensinando isso pra vocês, pra que vocês não passem o mesmo aperreio que eu passei quando comecei a trabalhar, né? Vocês vão ver que quando vocês terminarem o curso, por mais estudiosos que cada um seja, a gente sai com deficiência em muita coisa e a gente só aprende na prática, no chicote mesmo. E eu não quero que vocês sofram com as coisas que eu sofri, né? Se eu puder evitar, então por isso que eu tô fazendo isso com vocês, tá bom? Por fim, olhem esse exemplo. José Jorge, escala de 12 horas por 36. Modalidade noturna.
Deu um plantão ontem, dia 3/3 do corrente ano, tá? Ontem, por causa do dia que eu mandei a atividade para vocês, certo? No domicílio de um paciente. A escala dele é 12/36. Noturna, então ele trabalha de manhã ou de noite? De noite. De noite. O último plantão que ele deu nessa questão aí foi no dia 3. Nessa hipótese aí foi no dia 3, certo? À noite do dia 3, né? Ele entrou de que horas nesse plantão? 19. 19 horas. Ele saiu de que horas? 7 horas. De quando? 4. Do dia 4, do dia seguinte. Beleza. A escala dele é 12/36. Gente, sempre que vocês virem 12/36, vai ser diurno sim, diurno não, diurno sim, diurno não, ou noturno sim, noturno não, noturno sim, noturno não. Dia sim, dia não, entendem? Sim. Então, se José Jorge trabalhou na noite do dia 3, a noite do dia 4 ele trabalha? Não. Ele volta quando? Dia 5. Dia 5. A sequência dele é de quê? De dias ímpares, né? Então, se ele trabalhou dia 3, ele volta quando? 5, 7, 9, 11. Que mais? Falta dia 5, né? Como é? Mas ele falta dia 5 no mesmo horário? Isso. Entrando no noturno. Ele tem a obrigação de entrar no plantão às 19 horas da noite. A modalidade dele é noturna, 12/36. Então, ele trabalha noite sim, noite não. Estão me entendendo? Então, se ele trabalhou dia 3, ele trabalha quais próximos dias? 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Estão me entendendo? São. Tudo tranquilo aí, gente? Quando a gente entende, vocês vão. Eu tenho certeza que todo mundo vai acertar essas questões. Principalmente porque a gente tá fazendo o passo a passo hoje. Tá certo? Beleza? Tudo tranquilo aí? Então, gente, essa foi a minha proposta de aula de revisão para vocês, certo? Deixo a mensagem, né? Que é sempre bom a gente ter alguém que incentive a gente, porque tem dias que são tão difíceis, né? Que a gente tem vontade de desistir de tudo, mas a gente não pode desistir, né? E aí eu deixo a mensagem. Sagrada, um sempre maior do que do outro. Mas é só um segredo de tudo, porque quando a gente chega do lado do outro, dá mais hora que a mão. E assim, gente, tudo na vida passa, né? A nossa vida tem momentos bons e tem momentos ruins, mas a gente tem que ter a certeza que tanto os bons quanto os ruins, eles passam, né? O momento de tribulação passa e assim, a gente precisa estar disponível para viver esse looping infinito para poder conquistar nossas metas. Sim, isso, mas a gente evolui, a gente aprende, exatamente. E aí eu trago para vocês que o sucesso é a soma dos pequenos esforços repetidos dia após dia. Nem sempre, gente, a cada dia a gente vai conseguir dar o nosso 100%, porque somos seres humanos. Se em algum dia você só conseguir dar 50% de você, tá tudo bem. Se em algum outro dia você teve um dia super produtivo, você rendeu super bem, excelente. Se em um outro dia você não tá bem, você não tem condições de fazer nada, respeite também. Mas nunca desista. A gente tem que ficar indo e voltando, sabe? A gente tem que estar sempre se esforçando, por mais que as coisas não saiam do jeito que a gente espera. Mas o que a gente não pode é desistir. Porque a gente só vai conseguir o sucesso se a gente ficar repetindo aquela mesma coisa de forma incansável, né? E eu trago muito isso para os estudos, né? Porque eu amo estudar, mas tem dias que não dá. Ontem foi um dia péssimo para mim. Então eu iria me forçar a estudar? Não, eu tive que respeitar,
Mas eu também tenho o meu cronograma diário de todo dia estudar pelo menos uma coisinha, tá certo? E às vezes alguns alunos dizem pra mim assim, pra senhora é fácil, porque a senhora já sabe. Mas ninguém sabe o caminho que eu percorri até conseguir entender determinada coisa. Eu tive que estudar vários dias, várias noites e repetindo. Alguns conteúdos a gente não consegue aprender de primeira e tá tudo bem também, cada um tem seu ritmo de aprendizado. Mas a gente tem que repetir que nós somos animais irracionais que a gente aprende por repetição, né? Então, se eu sei o que eu sei hoje é porque por algum tempo eu repeti muito e continuo repetindo. E se vocês repetirem, vai dar certo também, né? Mesmo com todos os obstáculos, com todas as barreiras, com todas as dificuldades que a gente enfrenta, tá? Mas uma hora o sucesso vem. Uma hora a conta chega. Exatamente. Tudo que é difícil vale a pena. E Deus tem uma maneira assim. Deus tem uma maneira muito bonita de usar as pessoas para nos dar alguns se ligues, alguns recadinhos, fazer alguns lembretes pra gente, né? E tem uma frase que eu gosto muito, assim, porque, lógico, tem horas que eu tenho vontade de chutar o pau da barraca, não vou mentir, eu sou ser humano também, né? Tem horas que eu me perturbo muito, enfim. Mas, assim, eu não posso desistir porque, por exemplo, eu tenho um compromisso com a turma de vocês. Mais de 10 alunos na turma de vocês precisam de mim, precisam que eu venha dar aula. Então, não seria justo eu deixar a disciplina de lado, né? Por mais que a gente não tenha autoacreditação, eu sou uma pessoa péssima de confiar em mim mesma, no meu próprio taco. Eu não tenho autoconfiança. Todo mundo confia em mim, menos eu mesma. Mas eu também não posso desistir, porque talvez exista uma pessoa ou outra que se espelhe em mim. Se eu parar no meio do caminho, o que é que elas vão fazer? O que é que elas vão aprender comigo? Elas vão aprender a desistir? E eu não quero ensinar ninguém a desistir. Eu quero ensinar por mais que a gente leve pancada da vida, que a gente continue, né? Porque quanto mais pancada a gente leva, mais forte a gente fica. Professora, a senhora tá querendo dizer que não dói? Dói. Tem algumas pancadas que doem muito, que a gente fica muito decepcionado. Mas você pode ter certeza, a gente amadurece, a gente evolui, a gente cresce. Então até as pancadas da vida, elas são necessárias pra gente. Tá certo, meus amores? Espero que tenha ajudado